Deus em dar justiça. Com essa celebração, com essa Santa Missa, nós iniciamos o nosso itinerário quaresmal. E nesse itinerário quaresmal já nos é apresentado dois elementos que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Esses dois elementos norteiam se nós nos tornamos homens e mulheres católicos ou nos tornamos homens e mulheres que vivem a vida. Esses dois elementos é que nós temos uma opção para realizar a vida. Em tudo nós temos uma opção, mas também nós temos uma obrigação, porque afinal de contas nós somos católicos, nós fomos batizados, nós fizemos a primeira comunhão, nós recebemos o Santo Crisma, então nós nos tornamos filhos de Deus. A carta aos Hebreus vai dizer algo muito bonito. Ele vai dizer assim: veja que grande presente o Pai nos deu de sermos filhos de Deus, e de fato nós o somos. Mas a carta fala isso, mas às vezes nós não fazemos isso que a carta fala. Às vezes nós temos atitudes que não é uma atitude de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Às vezes nós temos atitudes contraditórias. E aí eu gostaria, no dia de hoje, acho que vocês já pegaram um pouquinho, eu vou falar da leitura, do salmo, essa leitura, do Evangelho, mas hoje eu gostaria de ficar centrado somente na segunda leitura, uma questão muito básica e uma questão profunda. Primeiramente, nós estamos numa quarta-feira, sempre a quaresma se inicia numa quarta-feira, e a quarta-feira é dia de São José, é um dia de nós rezarmos e pedirmos o patrocínio de José. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à deriva, e a figura de José é muito cara para os filhos de Deus. E na segunda leitura nós temos uma carta de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo nunca mencionou a infância de Nosso Senhor. Paulo conheceu Nosso Senhor depois da sua ressurreição. Então nas 13 cartas ele, de alguma maneira, Paulo nos fala da ressurreição de Nosso Senhor. Mas Paulo aqui, ele está em Éfeso. Ele já escreveu uma carta em Corinto. A comunidade lá não entendeu muito bem o que Paulo queria dizer. E Paulo estava em Éfeso e manda uma segunda carta a Corinto. E Paulo, nessa segunda carta a Corinto, ele vai dizer, vamos pegar aqui, o que ele vai dizer: irmãos, sou embaixador de Cristo, e é Deus que exorta através de mim. Em nome de Cristo, eu vos suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. Então percebam, quarta-feira, dia de São José. Paulo nunca mencionou a pessoa de José, mas Paulo é aquele que olha para Jesus e reconhece que nele está uma primazia. E quem deu essa primazia, quem deu essa eloquência para Nosso Senhor? Jesus, ele não nasceu com 33 anos de idade. Jesus, ele nasceu no berço de uma família. E quem ajudou a Jesus crescer em sabedoria, em estatura, graça foi Deus. Mas em estatura, em sabedoria, quem fez com que ele crescesse
vê a figura de José e de Maria. Pois bem, então Paulo, apesar de nunca ter mencionado o nome de José, Paulo, ele tinha um grande apreço por São José. Então Paulo ele vai dizendo, né? Eu, embaixador de Cristo, embaixare é aquele que é o mensageiro, que passa uma mensagem. Em latim, angelos, daí a minha palavra anjo. Então Paulo, ele se considera um mensageiro, considera um anjo do Senhor. Ele vai falando algo para nós sobre o Senhor. Mas também é verdade que Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer: eu não me considero um dos apóstolos. E aqui ele fala que ele é embaixador. E aí, Paulo é embaixador ou não é embaixador? Paulo é apóstolo ou não é apóstolo? Decida. De fato, Paulo, ele é um mensageiro, é um anjo do Senhor. Então, mais do que uma opção na vida, ele praticou uma obrigação na vida. Ou seja, eu opto se eu lavo meu carro de hoje ou se eu não lavo. Se eu peço para alguém lavar para mim, é um monte de data. Não, eu quero lavar o carro hoje, vou lavar o carro amanhã. Isso é opção. Mas na minha alma, eu não tenho opção, eu tenho uma obrigação de procurar a salvação. Então, na missa dominical, eu não tenho aquela opção, vou ou não vou. Nós que somos católicos, nós temos aquela obrigação, porque nós não nos pertencemos. Mas acontece que talvez nós tenhamos essa dificuldade de compreender a opção da obrigação. O que nos faz ter essa dificuldade é o pecado original. Então, para que nós, assim, tenhamos equilíbrio na vida, nosso Senhor então nos oferece armas para lutar a nosso favor. E as armas que nos oferece é a oração, é o jejum, é a caridade. Mas para nós, assim, pratiquemos a oração, o jejum e a caridade, nós precisamos, primeiramente, nós precisamos fazer 3 passos. Mas o primeiro passo eu preciso realizar. Eu preciso olhar, uma vez que eu sou católico, então olhar para Nossa Senhora e pedir que ela me conceda luz. Nossa Senhora, ela não tem luz, mas Nossa Senhora, ela transparece uma luz. Daí nós dizermos, nós católicos, dizermos que Maria é corredentora. Daí nós afirmarmos, nós não temos vergonha de dizer que Maria é medianeira de todas as graças. Se eu não sou católico, se eu não sou católica, está claro que eu nego a mediação de Nossa Senhora. É claro que eu vou negando a corredenção de Nossa Senhora. Mas se eu sou católico, apostólico, romano, então eu olho para a figura de Maria e vejo que ela é redentora, porque ela é mãe do Redentor. Então ela é uma corredentora, porque ela é mãe do mediador. Ela nos ajuda a ser mediador na graça. Ela então é mediadora na graça. Pois bem, então, como nós pedimos a luz para que Nossa Senhora nos conceda para compreender o que é uma opção e o que é uma devoção, aí nós temos a luz. Agora nós podemos passar para o segundo passo.
E o segundo passo é nós sabermos discernir, distinguir uma coisa da outra. Eu tenho a faculdade da compreensão. Eu sei distinguir o que é bom, o que é mal, o que é gostoso, o que é nojento. Eu sei distinguir o que posso e o que não posso. Eu sei distinguir que bolo bem na tomada leva choque. Agora, é quase que inerente o ser humano saber, se é católico, distinguir entre o céu e o inferno. E, no entanto, nós titubeamos nisso. E nós titubeamos, nós assim naufragamos. Por quê? Será que o problema está na luz, no discernimento, ou será que o problema está na pecinha que usa o discernimento e está recorrendo à luz? Então, meus queridos, nós precisamos pedir o patrocínio de São José para nós sabermos discernir. Então, se eu já recebi a luz, eu já consegui discernir entre uma coisa e outra, agora eu tenho um terceiro movimento para fazer, é minha ação. Aí sim, agora, nessa ação, eu posso e devo jejuar, rezar, e eu posso e devo ser caridoso ou caridosa. São João da Cruz, em seus escritos, ele vai dizer que nós somos como um passarinho. O passarinho de São João da Cruz, se ele estiver amarrado com uma corda, ele não voa. Se o passarinho estiver amarrado com um barbante, ele não voa, independente se é corda ou se é um barbante, impede ele voar. E aí nós podemos dizer para nós mesmos, né? O que me impede de ser embaixador de Cristo? Qual que é a minha prisão? O meu agrulho, as minhas correntes? É uma corda? É um barbante? É uma corda dos meus desejos? Ou é o barbante do mundo? O que está me aprisionando para não voar? Aí Jesus vai dizer: olha, quando for rezar, reze, mas o culto, vai para o quarto, fecha a porta. Você vai jejuar, jejue, mas o jejum é bom, mas ninguém precisa ficar sabendo. O teu Pai está no mundo, Ele vai te dar recompensa. Ele sabe, caridoso, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. Mas para que nós então saibamos de tudo isso, nós precisamos de luz, de discernimento e vida de ação. Então, Quaresma não é uma opção do cristão. Quaresma é uma obrigação de todo cristão para chegar aos céus. Se assim nós praticarmos, nós faremos aquilo que dizia no finalzinho do Evangelho: o teu Pai que vê, está escondido, te dará a recompensa. Peçamos a São José que nos ajude a termos um propósito na Quaresma. Se até hoje nós não tivemos um propósito, peçamos para que Ele nos conceda a compreensão de termos um propósito, mas ainda mais,
Peçamos que São José, além de nos conceder um propósito, nos conceda a perseverança, de perseverar, de lutar, batalhar, para praticar aquele propósito. Quantas pessoas elas fazem um propósito e depois já na primeira semana, no término da quaresma, diz assim: não consegui, eu esqueci. Então pensamos para ele, para São José, para o seu santo de devoção, ou sua santa de devoção. Peça a perseverança, mas principalmente peça a graça de não ficar orgulhoso ou orgulhosa, de ter a vaidade, porque eu estou penitenciando, estou me mortificando. Peçamos a graça de sermos santos, como Ele é santo. Glória ao Pai, ao Filho.